Boa tarde a todos. Estamos no programa Polícia Militar em Ação. Boa tarde, internautas, nossos queridos internautas que nos acompanham, né, de Imbu, Taboão da Serra e região. Hoje nós resolvemos nos reunir aqui, fazemos parte do comando do 36º Batalhão. Esse programa ele costuma ser apresentado pelo nosso comandante, Coronel Vitiello, e a ideia de hoje é ele apresentar o seu Estado-Maior, né, as pessoas que tomam conta, vamos dizer assim, das atividades operacionais, e aí nos reunimos, né, os comandantes de todas as companhias que temos aqui no batalhão, para cada um falar um pouquinho, né, da sua região, do seu histórico de vida, de histórico profissional, e a gente trocar uma figurinha aqui, dessa forma as pessoas nos conhecem de uma maneira um pouquinho melhor, né. Então, nessa esteira aí, eu queria a participação inicial aqui do nosso querido capitão Louruço, né, falar um pouquinho, né, da motivação, porque, como entrou na PM, como é que teve contato, você já tinha esse sonho de criança, conta um pouquinho como é que foi, né, esse início, vamos dizer, essa vontade de iniciar na carreira, e aí a gente vai batendo um papo. Sim, a época que você acaba o segundo grau, geralmente você tem 17 anos, você não sabe bem o que você quer fazer. E aí eu prestei alguns vestibulares, mas sem ter noção mesmo do que eu gostaria de realmente fazer. E em dado momento eu comecei a cursar engenharia elétrica e eu pensei, a polícia militar, né, as forças armadas é um bom emprego, eu vou trabalhar com pessoas e eu vou ter uma carreira, eu vou ter um emprego fixo. Aí eu larguei a faculdade que eu fazia e prestei concurso para a Academia do Barro Branco. Primeiro ano eu reprovei na entrevista, né, na fase do psicológico, mas no segundo eu entrei. E a gente aprende muito, né, a Polícia Militar é grande, ela tem muitas áreas, né, ela tem corpo de bombeiros, ela tem polícia, choque, então ela é muito ampla. Você aprende muito, né, dentro da Polícia Militar. Atualmente eu estou aqui no 36º Batalhão, comando a primeira companhia, tem mais ou menos um mês que eu cheguei aqui. E também estou aprendendo bastante, conhecendo a área, conhecendo os oficiais, os praças lá. E a gente espera fazer um bom trabalho e somar nesse time aqui de oficiais para que o 36 seja um bom batalhão, que tenha um bom destaque dentro da área do CPA M8, né? Onde ele é subordinado e tem um bom destaque dentro da área dentro da própria Polícia Militar. Legal. Então, a Polícia Militar, né, então só exemplificando, nós temos algumas maneiras de entrar, de ingressar para ser funcionário público, vamos dizer assim, e policial militar. Uma delas é por essa porta de entrada, vamos dizer assim, que seria a Academia do Barro Branco, que formam os gestores, os comandantes, né? Então, no tempo que eu fiz a academia eram 4 anos, agora houve uma alteração da questão, né, de currículo, e agora são 3 anos de formação. Aí, na sequência, existe a promoção a aspirante, o próximo degrau é segundo tenente, aí vai subindo, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, e por fim, na Polícia Militar, o último posto é o posto de coronel, que comanda uma grande área, né? Mas nós temos outras 2 formas de acesso também. Uma delas é para ser soldado, né? Então você faz um concurso, vai fazer um curso de 1 ano na nossa Escola de Formação de Soldado, que é em Pirituba. Feito esse curso, aí ele é destacado para trabalhar em uma das unidades da Polícia Militar. Outra forma é quem já é médico, ou veterinário, né, ou farmacêutico, que existe um quadro específico. Então, esse profissional ele já tem, vamos dizer, a formação acadêmica, né, necessária, e aí ele faz esse vestibular. Passando, ele faz um curso também e passa a ser oficial também do quadro de especialistas ou do quadro médico. Então, são as 3 maneiras que a gente tem de entrar na Polícia Militar. Quem já é soldado pode a qualquer tempo, sempre que abrir o concurso para a academia, também prestar e concorre em igualdade de condições com as pessoas que entraram como civis, né? Então, esse concurso é interessante a gente falar que ele é como direi, uma bateria de exames que é feita, né? Então você primeiro faz a inscrição, na sequência faz uma prova escrita, depois passando nessa prova você é convocado para uma próxima fase. Nessa fase existe um exame psicológico, psicotécnico, um teste físico chamado de TAF. Depois disso tudo, né, passando em todas essas etapas, você ainda passa por um crivo, né,
que é a nossa investigação social, para ver sua vida pregressa e tal. Estando tudo nos conformes, aí sim, vai lá na sua classificação para ver dentro do número de vagas, se você se classificou para conseguir iniciar o curso. Então é mais ou menos assim que inicia o ingresso na Polícia Militar. Você, Lúcio, como é que foi a sua entrada? Qual a sua experiência? Quanto tempo você já tem? Você tinha essa vontade desde criança? Como é que foi? Então, no colegial eu tive contato com os alunos oficiais mais antigos, né, que foram fazer divulgação pessoal do Barro Branco nas escolas, e me interessei porque eu já gostava do serviço policial, tinha uma admiração, um respeito muito grande que existia na nossa época. Eu sou do interior, lá ainda o respeito é ainda maior, então me interessei bastante pelos fatores que eles apresentaram na época, né, que a gente já recebia para estudar. Então, Mas recebe para estudar? Como é que é essa sim, história aí? na época era diferente de hoje. Na nossa época, né, que a gente é contemporâneo, primeiro ano a gente ganhava igual soldado, segundo ano igual Certo, cabo, terceiro ano igual terceiro sargento e quarto ano igual segundo sargento. Daí me interessei, acabei entrando em janeiro de 94, me formei em dezembro de 97, fui para o 4º Batalhão, na sede na Lapa, mas eu trabalhei na 4ª Companhia Perus. Posteriormente eu fui para o 22º Batalhão, Zona Sul, Cidade Ademar, Grajaú, Parelheiros e Interlagos. Depois eu fui para Frango da Rocha, que era o 26º Batalhão. Aí eu consegui ir para minha terra, onde eu permaneci por 15 anos. Aí a última movimentação, eu vim para o 36, cerca de 2 anos e meio atrás, e em princípio eu permaneci na sede do batalhão como oficial P3, que é o setor operacional, né? E Estatística, agora, operações? Sim, e agora eu estou há cerca de 1 ano na 4ª Companhia Taboão da Serra. Certo. Muito bem, então um detalhe que eu não comentei, né? A partir do momento que a gente ingressa, né? Mesmo durante a fase de curso, que você está em formação, já existe a percepção de um valor, né? Correspondente a um salário, a um soldo, né? Uma ajuda de custo, vamos dizer assim. Então já estuda com um salário garantido e a hora que você se forma, você já sai, vamos dizer assim, com a sua função para ser desempenhada. Claro que existe um período, né? Em que você passa por uma situação de avaliação, ver se você se adaptou bem ao serviço, mas em regra, né, não tem grandes dificuldades nisso daí. E aí, Craveiro, você teve algum histórico, você teve contato com alguém, tem algum familiar que te inspirou? Como é que é a sua história aí? No meu caso, né, na minha família, meu pai era militar, né, e é uma família de tradição militar, né, meu Certo. tio militar, meu avô militar. Eu tenho alguns primos que também são militares, né? E de quando jovem, né? Quando adolescente, eu já tinha essa convicção de vocação mesmo para seguir essa carreira, né? Essa carreira como a carreira que seria a carreira da minha vida, meu trabalho, né? Mas o meu pai, ele se aposentou em 1988. Eu tinha 10 anos, né? E quando meu pai ele se aposentou, ele ficou 1 ano parado, curtindo a aposentadoria, e depois ele começou a trabalhar de novo. Então, eu trabalhei muito com meu pai desde jovem, né? De servente de pedreiro a feirante, eu fiz um pouco de cada coisa. Trabalhei bastante e com 15 anos, o que me despertou, assim, que me deu o start realmente, né? Para prestar o concurso foi um folhetinho que eu peguei no chão, que alguns cursos preparatórios faziam, né? Sirva uma carreira militar e seja um cadete da Marinha, Exército, Aeronáutica. E aquele papelzinho eu levei para casa. Pai, como é que eu faço, né, para prestar o exame? Meu pai falou, bom, filho, tem os caminhos, né, esses que você passou. Sim. O caminho da entrada como praça, né, como soldado, e o caminho de oficial. Então, desde aquela época, eu comecei a estudar e me preparar. Essa vontade, né? E aí, quando chegou a época do vestibular, no momento que eu prestei, o vestibular era feito pela FUVEST, eu prestei por 3 vezes. Nas duas primeiras eu passei em todas as etapas,
mas a minha nota eu não consegui ficar entre os convocados para fazer o Dentro do curso, número de vagas. dentro do número de vagas. E na terceira eu consegui uma boa colocação, e aí eu fiz os 4 Entendi. anos de escola e hoje a gente está aqui. Legal, né, comentar isso daí, porque na época o advento de internet, de pesquisa no Google, não existia. Era quase com contato tete a tete, né? A propaganda de ingresso, ela não existia na televisão, então era quase que ponto a ponto. O colega comentou, né, que alunos oficiais tiveram contato com ele, então a academia ela tinha esse sistema de divulgação. Ela mandava os alunos oficiais, né, ou cadetes, né, para fazer essa divulgação nas escolas. Olha, tem essa carreira, funciona assim, presta lá, tal, tal. E muitos tiveram contato dessa maneira. Eu também tive, né, acesso a essas informações por esse folheto de ingresso numa carreira militar e tal, que tem uma série de cursos especializados nisso. E aí também despertou o interesse. Mas no seu caso, você tinha alguém que te esclarecesse. Ó, meu pai é assim, é assim. Eu já não tive. Eu só tive o panfleto e falei, caramba, como é que funciona esse negócio aqui, né? Eu tive que ligar no cursinho para descobrir que o cursinho não era entrar. Que a gente acha que você presta achava que aquilo ali é a e escola, entra, né? E aí não era entrar, era só um cursinho preparatório. Mas aí, por sorte, desde a minha infância eu moro em Taboão da Serra, aqui na região. Eu tive contato com um rapaz que era do bombeiro. Eu não conhecia nada de hierarquia militar, para mim era um bombeiro. Como é um policial, como é um guarda de trânsito. Não existia essa questão de hierarquia, de soldado, de capitão, nada, não tem, né? Era um policial, né? E ele bombeiro, e era na época sargento, e ele me explicou, olha, funciona assim, a polícia militar, ela tem a parte de policiamento rodoviário, a parte ambiental, que na época chamava florestal, né? Tem a parte de bombeiro e tal, funciona assim. Para entrar, você pode entrar por esse caminho que é para soldado, faz o curso assim, assim, assado, mas também existe a carreira dos oficiais, que é quem comanda, que é o gerente, o gestor. E na época, né, adolescente metido a besta, eu falei, caramba, esse negócio de mandar aí deve ser legal, deve ser interessante, né? Como é que faz esse negócio para ver esse que manda aí? Não, ele presta academia, presta assim, presta assado. E aí, no meu caso, o contato foi esse, né? Eu não tenho familiares na instituição, que eram militares, não tinha nenhum tipo de referência, né? A não ser a nossa visual, né? Poxa, um policial fardado trabalhando, que legal, que interessante. A referência do bombeiro, né? Aquela imagem que salva, apaga incêndio, que sempre faz boas ações e tal. Então eu entrei na PM com essa intenção. Falei, caramba, eu vou ser bombeiro, esse negócio é muito bacana e tal. E prestei o concurso na época e tive essa vontade de ir para o bombeiro. Mas na academia, a nossa academia, ela nos forma para atuar em qualquer uma das áreas da Polícia Militar, seja no policiamento ou seja em qualquer uma das especializadas, né? E aí eu tomei gosto. Falei, caramba, esse negócio de policiamento é interessante também, né? Parte do policiamento de choque é interessante e tal. Assim como, né, aconteceu com o Craveiro, eu também prestei por 2 vezes. A primeira vez eu passei também em tudo e fiquei na classificação, também não me classifiquei no número de vagas. Aí já era aquela frustração, né? Aí eu falei, bom, ano que vem, já que quase deu, acho que vamos dar uma rachadinha. Só que no ano seguinte ao meu, diminuiu o número de vagas. Então eram 350 vagas quando eu prestei. Eles absorveram quase 400 colegas, né? E no ano que eu prestei, baixou para 95. Falei, pô, mas com 350 eu já não consegui, com 95 agora que eu não consigo mesmo, né? Mas era a hora, né? Então acabei dando uma estudada um pouquinho maior e prestei, né? Uma peculiaridade, né? Na época eu tinha conseguido um emprego, por prestar o concurso, nosso concurso ter muitas fases, muitos dias, perdi o emprego da primeira vez, perdi o emprego da segunda também, né? Mas graças a Deus deu certo, né? Gosto da carreira, a gente desenvolve bem, né? Aqui na nossa região nós temos hoje 4 companhias, né? Então o Lúcio comanda a 4ª CIA, que pega mais a parte central de Taboão da Serra, Parque Pinheiros. Eu fico com a parte da 2ª companhia, o eixo da Kizai-Montaqueute, divisa com Imbu. O Louruço está, né, chegando agora, mas pega a parte da 1ª companhia, que é a parte mais, né, divisa também, a parte mais periférica, vamos dizer, para lá da BR. E o Craveiro está cuidando aqui mais da região central, aqui de Imbu, né, todo esse eixo aqui. Casa, né? Estamos na casa dele aqui, né, está nos recebendo bem. E aí desenvolvemos esse trabalho. Então, já temos aqui o Louruço recém-chegado, né? Mas um diferencial do Louruço, isso a gente tem que tirar o chapéu, é a motivação, né? Chegou com muita vontade de aprender, de conhecer, de ver como é que é a dinâmica da questão local, porque saber o que fazer, nós tivemos esse preparo.
mas existem as peculiaridades do serviço e dos locais, né? Então ele já chegou querendo saber como é que funciona, como é que são as rotinas, onde que está pegando mais, qual é o bairro que é mais problemático, né? A atenção que tem que dar para certas funções, então isso é bastante interessante. Lúcio Craveiro já tem bastante tempo de unidade, né? Já conhece bem a região, as pessoas já os conhecem, ou seja, já conhecem os bairros. No meu caso é meio atípico, né? Porque eu vim, depois fui embora, depois voltei, depois fui embora de novo, eu tive umas idas e vindas. Então assim que eu me formei, eu vim aqui para a região, na época era um batalhão só. A companhia não era aqui, em Embu tinha apenas uma companhia, Taboão da Serra também apenas uma companhia, Itapecerica era uma companhia que tomava conta dos outros municípios, Embu Guaçu, Salonense e Juquitiba, que eram pelotões. Aí, em 2003, criaram o 36º Batalhão, que ficou responsável por Taboão e Embu, né? E na época eu vim para esse batalhão e o 25º permaneceu com os outros municípios. Aí, na sequência, houve a divisão das áreas de Embu e Taboão em duas companhias cada, né? Pela questão territorial, geográfica, de facilitar a questão de controle, policiamento e tal. E é mais ou menos a estruturação que nós temos hoje, né? Taboão e Embu dividido nessas companhias, né? Então, mais ou menos essa as nossas atribuições, né? E como é que você está achando aqui o policiamento? Está melhorando, está piorando? Nosso relacionamento com relação às demais forças de segurança, sem né? dúvida, Como é que a nossa expectativa é sempre de melhora, né? Até por conta de um estudo estatístico criminal, graças ao trabalho que vem sendo realizado, com muito esforço da nossa tropa, a nossa estatística é muito favorável, né? E a luta continua sempre, tanto na melhoria das condições das instalações, voltada para o público interno e externo, receptividade, polícia comunitária, ação comunitária. Então, tudo isso acho que faz um somatório que engrandece e a cada vez torna uma atuação mais prestigiosa da Polícia Militar para com a comunidade aqui do Embu. Legal. Louruço, como é que foi a sua vinda aí, sua chegada? Gostou da região, se adaptou bem? Ou sentiu assim uma diferença muito grande de função, né? Considerando que você veio do bombeiro, né? Que é bem diferente. Algumas né? coisas são bem parecidas, né? O comandante de companhia, o comandante de um subgrupamento de bombeiros, ele administra a sua tropa, aí você tem as questões disciplinares para cuidar, você tem as questões de efetivo, afastamento, férias, pessoas que machucam, tem que se afastar, então você tem que controlar isso. Você tem que ter as viaturas operando na rua, né? Quanto mais você tem de polícia na rua, isso vai refletir lá na frente no seu índice criminal. Isso aí é uma coisa básica. Então a gente tem que trabalhar para que isso esteja acontecendo, né? Então ali eu tenho pessoas na viatura 4 rodas, eu tenho moto, né? A gente tem policiais que fazem patrulhamento a pé. Então são esses programas, ronda escolar, né? Eles têm que estar funcionando para que a gente possa colher esses frutos, né? Então a atividade administrativa ela é bem parecida e o operacional ele muda porque a atividade fim seria o patrulhamento ostensivo na questão de prevenção, preventivo fardado. O do bombeiro seria mais o salvamento e o resgate. Age né? meio que por provocação, por demanda. Entendi. Isso. Aqui e fora o ProERD, né? São outros projetos, tem outros projetos que funcionam aqui. Sim. Onde a PM sai do quartel também e vai ali na escola e vai ter alguma coisa com a comunidade lá fora. Entendi. Algumas coisas são parecidas, outras o foco é a prevenção e o combate ao crime ali. Para, como o Craveiro citou, baixar aqueles índices criminais, né? O nosso desafio ali seria o furto e roubo de veículos, que é o que o que é a minha missão ali na minha companhia, que a gente acompanha ali os índices criminais, né? E percebe o que sobe e o que diminui, o que subiu, o que diminui. A variação a gente vai... Existe então um direcionamento medido por sistemas de inteligência para verificar onde é que estão acontecendo os problemas e é canalizado esforço e ações de policiamento para essa finalidade. Então isso aí acontece. Isso acontece. Todo dia a gente tem que consultar lá os sistemas, né? O Copom Online, o Infocrim, a página lá do CPM e a gente verifica o placar criminal lá e o que vem crescendo diminui os logradouros onde acontece. Certo.
E aí a gente tem que estar sabendo o que está acontecendo na área da companhia, né? Entendi. Isso, função dos comandantes de companhia, né? Saber o que está acontecendo na área, o que vai acontecer de algum evento importante, e manter a polícia funcionando ali, Certo. junto com a comunidade. Hoje a gente já tem, como eu citei, outros programas, até, né, reunião de Consegue, né, onde Sim. participei o último com o Craveiro, onde as pessoas elas falam, né, dos Trazem os problemas, problemas. trazem os problemas para a gente entender o que está acontecendo. Entendi. Ou seja, nós temos assim, maneiras de ter acesso ao que está acontecendo por sistemas de inteligência, através de documentos oficiais vindos de poderes públicos, né? Através desse contato com a comunidade, e é organizado através do Consegue, essas reuniões mais formais, vamos dizer assim, em que Sim. existem, passam as demandas para nós, né? Sabem das necessidades, a gente consegue também direcionar ações para isso. No seu caso lá, Lúcio, tem alguma ação, é feita alguma operação? Existe um trabalho assim, não só das nossas, vamos dizer, forças da companhia, existe um reforço de vez em quando, algumas operações? Sim. Como é que está a dinâmica disso aí? Assim, o planejamento da distribuição do efetivo é dinâmico. A gente tem reuniões no batalhão semanalmente com os comandantes, coordenador operacional, onde são discutidas as melhores formas de atuação dos nossos recursos humanos e materiais. Geralmente, um crime, num determinado momento, um crime está em maior evidência, são efetuadas operações, o batalhão se utiliza dos recursos de todas as companhias para direcionar o efetivo para aquele local, para coibir aquele crime que está se destacando, e geralmente há diminuição. Um exemplo, esse mês, na primeira quinzena, eu achei que a gente não fosse cumprir o roubo de veículos, e a gente desencadeou diversas operações voltadas a esse tipo de crime, e conseguimos baixar. Agora a nossa preocupação numa segunda quinzena do mês é furto de veículos. Os demais crimes, todos controlados na área da 4ª Companhia, são vários outros, né? Roubos, roubo a banco, estupro, latrocínio, homicídio, não teve nenhum esse mês, homicídio nem latrocínio na área da companhia. Então, os demais delitos estão controlados. Geralmente, o problema da 4ª Companhia são os relacionados aos veículos, realmente. E na área também, a gente tem uma base comunitária de segurança na área da companhia, que desempenha, através do comandante da base, várias ações preventivas também, no caso, prevenção primária, né? Que seria o principal, seria um jiu-jitsu, numa das escolas da região, que tem muitos alunos, e eles, através da disciplina das artes marciais, os policiais têm ajudado uma grande parte dos alunos da escola a ter um desempenho melhor na escola, assim como conhecendo, através desse contato com a Polícia Militar, conhecendo a instituição, vendo que, apesar do nosso trabalho ser, sim, às vezes, a gente tem que, usando do poder de polícia, fiscalizar o cidadão, sendo ele criminoso ou não, porque a gente também tem atribuições para fiscalizar o cidadão de bem. A gente não veio de Marte, né? A gente é um cidadão que saiu da sociedade também, uma pessoa que saiu da sociedade, um ser humano comum, que tem um treinamento para atuar nessa profissão delicada, mas também tem coração, sente carinho por aquelas crianças, e tem dado grandes frutos. Até é um projeto novo, infelizmente a gente tem pedido a colaboração, porque a gente não tem como fazer isso. A gente ainda não tem a vestimenta adequada para essas crianças, né? Eles estão fazendo uma modalidade de submissão sem kimono, né? E a gente, Então parcerias seriam bem-vindas com essa finalidade. Quem pudesse doar diretamente o kimono para essas crianças. Entendi. Então essas ações sociais, elas aproximam mais os jovens, afastam ele de caminhos errados, diminuem essa aproximação, né, entre a comunidade e a polícia, né? Mostramos um pouquinho do caminho do bem, isso é interessante. Acredito que todas as companhias, elas desenvolvam algum trabalho mais voltado para essa questão social. Então a parte de policiamento já é feita normalmente, mas além disso a gente também se preocupa com essa questão, né? Tá aí a médio e longo prazo, como é que vai ser?
e o contato, né? Na minha companhia nós também temos lá uma ação feita em escolas, a gente leva lá informações para as crianças por uma semana. Nós trouxemos, vamos dizer, outros profissionais, não só policiais, mas também o pessoal da OAB, da Escola do Legislativo, do CONSEG, de empresas particulares, né? De diretoria de saúde, conselho tutelar. Então eles levam uma série de informações também para as crianças. A gente tem percebido também assim uma receptividade muito boa da comunidade escolar, dos alunos, dos pais de alunos, da direção da escola, inclusive com a questão de melhoria na questão comportamental dos alunos. Muitos deles têm aquele contato que nós comentamos hoje, né? Pô, como é que eu entro na polícia, como é que funciona e tal. E eles têm esse despertar nessas escolas. Então, quem sabe, né, alguns desses da nossa região, né, num futuro muito próximo, comecem, né, nos ajudem nessa missão árdua, né, mas porém muito gratificante, de auxiliar na questão de policiamento, de servir ao próximo, porque é um sacerdócio, né? Nós não temos muito horário, né? Então é mais ou menos de acordo com as necessidades. Nosso direcionamento de policiamento, né, antigamente ele era geográfico, né? A gente dividia a nossa região por áreas, cada subsetor tinha uma viatura que tomava conta e tal, e hoje com esse implemento das tecnologias, né, a gente consegue direcionar conforme a demanda. Olha, está tendo um problema aqui, vamos mandar esse esforço para lá. Olha, eu preciso de mais viaturas do que eu tenho aqui na minha companhia. A gente aciona o batalhão, é direcionado a uma operação, uma saturação. Não, precisamos de um esforço um pouquinho maior, temos um grande evento. Opa, então vem viaturas de outras áreas para nos apoiar. Então a Polícia Militar ela tem essa condição, essa estrutura, né, essa facilidade de mobilização de recursos conforme a necessidade, né? Então isso aí é muito interessante, muito gratificante, né? Polícia Militar, você pode confiar, isso não é uma frase vazia, isso é verdadeiro. Estamos aqui para servir a população, servir o próximo, fazemos porque gostamos, né? É uma profissão de risco, né? Nós não sabemos que hora nós vamos sair, que hora nós vamos chegar, não sabemos se vamos de repente nos deparar com uma situação mais crítica, né? A gente está muito nesse limiar, né, entre o bem e o mal, então a gente está muito exposto a eventualmente nos deparar com alguma situação mais arriscada, mas no dia a dia a gente tem procurado fazer o melhor possível. Foi comentado aqui da questão de demandas, né? Será que a gente consegue atingir um dia crime zero? Eu acho que é uma utopia, né? É difícil, não consegue, porque isso aí não é só um problema de ações de polícia. Isso teria a vir ações de educação, ações de saúde, mudança comportamental, questão de estrutura familiar, né? Estrutura organizacional, legislação, né? Cumprimento das leis, né? E mais uma série de fatores que não só a nossa atuação propriamente dita, né? Então, vamos dizer assim, as polícias elas têm funções que às vezes o público não conhece. Polícia Militar, ela faz a prevenção, né? O policiamento ostensivo, fardado, uso da força eventualmente, né? Mas nós temos também a Polícia Civil, que é quem compete fazer o registro e o posterior investigação, para ver o que aconteceu, levantar os dados e tal. Então a gente trabalha cada um na sua função e em conjunto fazemos, né, uma cidade melhor. Na nossa região temos a GCM também, né? Taboão e Imbu, tem municípios que não existe a figura da guarda municipal, mas na nossa região também a GCM é bem conhecida, é bem atuante, contato é muito próximo entre as forças de segurança, então é bastante interessante, né? Alguma colocação a mais? Quer fazer algum comentário? Eu queria falar um pouquinho a respeito do candidato, mas explorar um pouquinho mais esse lado, para a galera que acaba acompanhando o Polícia Militar em Ação. A gente sabe que tem um público jovem que gosta de acompanhar as ações de polícia, e para aquela pessoa, aquele jovem que é vocacionado, que tem, né, interesse em um dia participar e ser um policial militar, né, para que não desista realmente, né, da intenção do concurso e que se esforce, que estude. Eu vou citar o meu exemplo, né, porque eu venho de uma família muito pobre, a minha vida inteira eu estudei em escola pública, nunca tive escola particular e nenhum privilégio de nenhuma maneira. Fiz um cursinho trabalhando de dia e estudando à noite, estudando aos fins de semana. Prestei por 3 vezes
por 3 vezes o concurso até conseguir alcançar, né? É uma profissão que exige muito da gente, sem dúvida. Eu estou hoje servindo aqui em Budas Artes e vim para cá em 2013. São 340 quilômetros mais ou menos da minha residência, onde a minha família está. Então a gente acaba dividindo o tempo entre a profissão e a família, mas é muito valoroso, é muito gratificante, é o que eu escolhi e eu tenho uma gratidão imensa e um orgulho muito grande de ter conseguido, de ter me esforçado, de ter conseguido e de estar atuando hoje na profissão que eu escolhi. Isso é importante. Todos os dias conseguimos ajudar pessoas, às vezes Todos sem os saber, dias. não é verdade? Todos os dias. Colocação, Lourusso, alguma lembrança? Como o Craveiro citou, ele prestou 3 vezes, você falou? 3 vezes. Você fez 2? Fiz 2. Eu fiz 2 também. Então é isso que ele falou, é persistência. O cara que ele quer, ele não pode perder o foco. E o meu caso foi que eu fiz tudo e fui aprovado, tudo, mas eu fiquei na entrevista. Então também não foi fácil assim. A entrevista não é fácil, porque realmente. você fala, pô, será que eu não sirvo? Você fica meio sem E saber. quando a gente reprova na entrevista, tem um que a mais, que a gente não sabe o porquê que foi reprovado. Então, né? eu não soube por quê. Existe um perfil, né? Existe um perfil pré-estabelecido, né? E aí, no outro ano eu fui prestar de novo e também não tinha certeza, né? Passei em tudo também de novo. E aí tem que esperar se está apto ou não. Mas é o que ele falou, não pode desistir. Eu tenho um colega que prestou 5 vezes. E aí deu certo. Hoje é piloto do Águia aí. Entendeu? Então é isso, é acreditar em você, se esforçar, fé em Deus e muito embora às acreditar. vezes somos criticados, né? E algumas explorações, vamos dizer assim, de imagens, de mídia, né? Exploram o negativo, o erro, né? Mas a gente tem essa consciência que diariamente conseguimos fazer um bom trabalho, ajudar o próximo, atendendo nossas ocorrências diuturnas. No somatório, os números da Polícia Militar são bastante elevados em termos de número de ocorrência, número de atendimentos, número de intervenções, quantidade de drogas apreendidas, de arma, recuperação de veículo. Então, é realmente muito gratificante você saber que com a sua ação você pode ajudar o próximo. Então, gostaria de fazer esse fechamento dizendo uma frase que nós já mencionamos. Polícia Militar, você pode confiar.